O Arthur, que é o nosso protagonista de The Beginning After the End, já deu pra gente uma pequena introduçãozinha sobre a sua história do passado, né? A gente sabe que ele era o Rei Grey, mas agora, de fato, já foi tudo explicado, tudo revelado pra gente. Todo o passado dele foi jogado na mesa, todas as cartas estão abertas, tá tudo livre pra gente descobrir lá na Light Novel. E pensando nisso, eu separei pra vocês essa história braba demais, cara. Um passado um pouco perturbador que ele teve, que eu tenho certeza que você já deve estar doido pra descobrir o que é, né? Então chega junto e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de muito esperar, muitos acontecimentos que a gente viu sinistros, finalmente chegou a parte da história que a gente estava esperando. Essa parte que o Grey aparece, que ele fala sobre o passado dele e tudo mais. Eu sei que tinha muita gente que tava doido pra saber o que aconteceu no passado dele, que é justamente isso que carrega as experiências dele, né? O Arthur tem todas as experiências a partir da vida de Grey dele no passado, né? Como ele foi como rei. E eu mesmo, quando comecei a ler o The Beginning, fiquei curiosíssimo pra isso. Então, galera, chegou a hora da gente ver a história em outro patamar. Aproveitando também, capricha nesse like, né, cara? Pra você deixar esse canal aqui também em outro patamar, no mesmo nível dessa história, que com o seu like, ele ajuda demais a gente a subir ainda mais o público aqui, subir nas recomendações, a galera começar a assistir. Pô, vamos que vamos, mano. Ajuda muito o canal. Você é brabo, você é um mito, hein? Vamos lá. Galera, tudo começou na infância do Grey. Ele era um órfão que vivia sob os cuidados de Olivia, a diretora do orfanato do local onde ele morava. Ele mesmo a considerava ela como uma mãe, cara. Só que esse orfanato não estava nas melhores condições, não. Nessa época, um dos amigos do Grey até entrou em contato com ele, o Nico, que também era do orfanato, fez questão de chamar ele para poder roubar uma das casas ricas que tinham na cidade, né, na região. Eram apenas algumas joias que levariam eles a poder construir, né? Conseguir um pouquinho mais de dinheiro para poder construir algumas reformas, fazer algumas coisas melhores, né? Melhorar financeiramente o orfanato mesmo. O que surpreendeu é que esse roubo foi totalmente bem sucedido. O Nico conseguiu o dinheiro, mas lá no local onde eles estavam, né, trocando, fazendo a troca, o Grey acabou descobrindo um livro de Ki. E o Ki, para quem não sabe, é o essencial poder para poder aprimorar as suas aptidões físicas, a sua forma física mesmo, sua força, agilidade, essas coisas assim. Elas existem dentro do corpo das pessoas, divididas em partículas a cada elemento, totalmente semelhante à mana do mundo atual que ele tá como Arthur, né? Só que lá no livro ele descobriu que tinham pouquíssimas pessoas que conseguiam ter acesso a esse Ki, né? Principalmente o Ki de longo alcance. E as pessoas que já tinham acesso a isso e de fato conseguiam controlar o Ki, ainda tinham divisões táticas internas, né? Que eram os iniciantes, os intermediários e os avançados. Só que o livro não era dele, né? Era da loja em si. Mas, cara, por uma bondade do destino, e também do dono da loja, claro, ele ofereceu o livro de presente pro nosso querido Grey, já que não seria algo literalmente que não ia servir pra ninguém ali. Ninguém conseguiria ler aquilo. Então, beleza, até aí suave. Ele levou o livro. Mas o problema mesmo, galera, foi a volta pra casa. Esse aqui foi o que pegou demais, que foi lá que eles já deveriam, né, estar sendo até seguidos desde a hora que eles roubaram a casa, né, que dois bandidos apareceram pra tentar roubar o dinheiro deles. Pô, os caras tinham acabado de vender as joias, estavam com mó grana no bolso, ia ser mó sacanagem perder a grana ali, né. Mas pra nossa surpresa e pura coincidência do destino, o Grey despertou os seus poderes ali. Sozinho, ele conseguiu derrotar os bandidos, justamente por causa da excessiva agilidade e velocidade dele. Já era um grande sinal pra ele de que algo diferente poderia acontecer dali pra frente, principalmente ele com o livro de Ki em mãos. Mas a história não foi direto pra esse lado não, já que na verdade o Grey descobriu que ele tinha Ki, mas era muito pouquinho, não tinha muita coisa não, na verdade era quase nada mesmo, tá ligado? Só que ainda assim ele conseguia usar. Mas por uma ironia do destino, lembra da diretora que a gente falou? Olivia? Exato! Então, ela chamou o Grey e apresentou pra ele a Cecília, que era um nível de Ki completamente absurdo que tinha dentro do corpo dela. E era justamente por causa desse nível absurdo, gigantesco de Ki, que ela era uma pessoa meio reservada, era muito na dela, não tinha tantos amigos, porque acabava que às vezes ela perdia o controle sobre esse Ki e acabava machucando os amigos mais próximos dela. Isso se tornou algo mais frequente, a ponto que um dia ela estava tipo, completamente descontrolada. Ela nunca teve assim antes. E pra vocês terem uma noção, ninguém conseguia chegar próximo dela. Isso por causa que as rajadas de Ki dela eram muito fortes, cara. Então não tinha nem como as pessoas se aproximarem, porque elas iam acabar se machucando por isso. Mas tinha um menininho especial nesse meio aí, cara. No meio da turma, Grey apareceu. Meu parceiro, o garoto já estava expert
em como controlar o seu Ki. Mentira, não tava não. Mas ele tinha uma luva que inclusive foi criada pelo Nico, que permitia a ele concentrar um pouco de Ki nela e fazer as pessoas dormirem, né? Adormecerem com um toque. Daí tu já sabe o que aconteceu, né? Juntou a inteligência do Nico de ter criado essa luva e a agilidade do Gray, como a gente já viu, como os bandidos que rolaram, ele fez o quê? Foi se desviando dos tiros da Cecília até chegar perto dela e conseguir tocar nela. E imediatamente o Ki dela foi cessado, porque ela meio que caiu no sono. E aí foi quando começou deles se aproximarem mais e se tornarem grandes amigos. Galera, a partir daí a grande história começou. O desenvolvimento do Gray melhora muito, inclusive, depois disso. Porque eles três resolveram, por exemplo, entrar em um colégio juntos, né? Aquele negócio de nunca querer ir para um lugar sozinho e tal. Pô, você tá junto com teus amigos é sempre bom. Todo mundo já passou por isso, né? Mudar de colégio é ruim, principalmente mudar de colégio sozinho. Faz parte da vida, né? Mas um belo dia, galera, eles caminhando de volta pro orfanato, Gray, Nico e Cecília são atacados por dois mascarados. E também sabiam utilizar Ki. Engraçado, né? Quase ninguém sabia, mas agora a gente encontra várias pessoas que sabem usar Ki. No meio dessa batalha, o lance é que, obviamente, a Cecília se deu melhor do que o cara, né? Justamente por causa da quantidade de Ki que ela tem no corpo, que é gigantesca. E mais uma vez aquela nuvinha do Nico foi usada. Inclusive foi a salvadora da pátria. Só que dessa vez foi a Cecília que usou, não foi o Gray. Ela usou para derrubar os dois mascarados juntos. O problema, galera, é que esses caras já tinham feito coisa ruim. O ar já não estava muito legal. Então quando o Gray chegou no orfanato, eles voltaram pro orfanato, encontraram o corpo da Olivia sendo retirada do orfanato sem vida nenhuma. Aí a coisa começou a ficar sinistra, mas essa reviravolta da história foi o que gerou a vida do Gray, que literalmente a gente viu lá no começo da história. Ele jurou com todas as forças participar de uma instituição para conseguir entrar no torneio Pendragon, cara, que daria a chance de ele ser o sucessor do rei, que era justamente o objetivo. Tudo isso para quando ele se tornasse rei, ele conseguisse descobrir quem matou a diretora, que um dia ele chamou de mãe. Mas ele não foi sozinho nessa jornada. É claro que a amizade daqueles três era muito forte, cara. O Nico e a Cecília também acompanharam ele acima de tudo. Todos os três entraram numa instituição e se guiaram pelos mesmos caminhos aí. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque dentro da instituição a gente já viu que tinha algumas divisões diferentes. Mas a mais buscada era, obviamente, a primeira divisão, que transformaria em um candidato a ser sucessor ao trono, né? E lá dentro eles meio que foram separados naturalmente, porque o Nico foi para a turma de engenharia. Ele queria aprender mais sobre os itens mágicos, encontrar artefatos, construir artefatos. A Cecília, por causa da quantidade imensa que ela tinha de Ki, foi colocada na segunda turma, que seria a mais próxima, mais desejada aí, que é a primeira. Enquanto o Gray, tadinho, foi jogado nas turmas mais baixas, cara. Para as últimas turmas mesmo. Que fazia todo sentido, né, galera? Afinal, o que seria de um protagonista ser uma história difícil, né? Tinha que ter uma história difícil. Por isso, inclusive, que quando ele nasce lá, como Arthur, né, que é a atual história pra gente, ele sabia de muita coisa. Por isso que ele era mais forte do que geral. O cara aprendeu tudo nesse mundo antes de ser mandado pra lá. Tinha toda a experiência disso tudo. Ele passou a maior dificuldade na vida dele, tá ligado? Então, uma hora ele tinha que ser brabo. Não que ele não tenha ficado brabo nesse mundo, porque ele ficou. Só que vocês já vão entender isso daí. A grande dificuldade do Gray era subir para as próximas turmas nesse momento, já que ele tava lá embaixo. Mas se você tá achando que era porque ele era fraco ou porque ele tinha pouco Ki, você tá muito enganado, meu querido. O que acontece é que, na verdade, ele não conseguia passar da galera mais rica. Como assim? A galera mais rica tava comprando os juízes do torneio, cara. Ou seja, o Gray mesmo conseguindo derrotar os seus oponentes com os juízes comprados, ele sempre ia ficar ali. Eles sempre arranjavam um jeito de tirar essa vitória do Gray, o que deixava ele sem passar pra nenhum lugar. Ele ficava preso na mesma turma que ele, até ele encontrar uma pessoa que fez total diferença na vida dele. A Lady Vera, que tinha acabado de entrar no meio dos jurados ali, porque se não fosse ela, ele ia ficar no mesmo lugar. O que acontece é que a Lady Vera viu o potencial do Gray em combate e também viu que os juízes estavam descaradamente roubando a vitória do Gray, tirando ele da vitória, né? Dando a derrota pra ele. Então, ela riu e resolveu se tornar a própria mentora do Gray, já que ela percebeu que mesmo o Gray tendo uma quantidade muito baixa de Ki, ainda assim ele tinha um controle tão absurdo que ele conseguiria enfrentar com certeza as pessoas que tinham muito mais Ki do que ele, que era no caso a galera que estava na turma mais acima, né, na segunda e terceira turma. Depois disso, o Gray ainda teve que sofrer, porque ele foi sequestrado e foi questionado sobre várias coisas, principalmente sobre algo que ele nem sabia o que era.
Era algo falando sobre o legado, sacou? Então, cara, o cara foi literalmente torturado amargamente. Tipo, por muito tempo ele ficou sendo torturado até que a Lady Vera conseguisse salvar ele daquele sufoco antes dele realmente não aguentar mais, acabar ficando maluco ou até morrendo, né? A partir daí que nós começamos todos os treinamentos do Gray para participar do torneio Pendragon. Só que aí, galera, o destino dele e dos amigos dele começou a mudar novamente, já que a Cecília foi descoberta como sendo o verdadeiro legado, que era o que o Gray estava sendo torturado aí para ser perguntado. Mas a pergunta que não quer calar dentro disso é como descobriram que ela era de fato o legado. É simples, galera. A Cecília tava com um artefato que suprimia um pouco dos poderes... Pouco não, né? Bastante até dos poderes dela. E fazia com que ela não tivesse aquele ki absurdo liberado a todo momento. Até porque o poder dela não parava de crescer. Ela continuava acumulando mais e mais ki dentro do seu corpo. Chega num ponto, galera, que se a gente coloca tanta água dentro de um copo, uma hora ele vai transbordar e a água vai cair, certo? Então, foi o que aconteceu. A Cecília acabou se descontrolando de novo, assim como ela foi descontrolada lá no orfanato há muito tempo atrás. Galera, isso foi um problema, só porque dessa vez ela estava com um poder 3 vezes maior do que ela estava naquela época. Ou seja, é algo muito absurdo. Então ela acabou levando aí algo como destruir um pedaço da sala de treinamento. Foi assim que o governo acabou descobrindo que o legado estava ali. E aí a história dela começou a ser levada para outro caminho, né? Ela foi para os treinamentos internos lá dentro do governo. E passava dia após dia, o torneio ia ficando cada vez mais próximo. Só que nesse meio tempo aí, galera, o Nico desapareceu. Ele foi, na verdade, descobrir tudo o que estava acontecendo, né? Ele queria saber o que estava acontecendo com a própria Cecília porque ela não falava nada. Sem ter notícias de ninguém, o Gray, seu melhor amigo, continuou a sua jornada, treinando, desafiando e tal, passando de desafio após desafio, luta após luta, até chegar na final do torneio. Quem diria, né? Um cara que, de fato, estava na última turma, que não conseguia subir, chegasse no final do torneio de uma forma tão absurdamente fantástica. Justamente para decidir quem seria o verdadeiro herdeiro do próximo trono, né? O sucessor do rei. Quando a gente menos esperava, então, nessa final, o Nico voltou. Jogando todas as cartas na mesa, ele abriu o jogo completo pro Gray. O caso é que a Cecília era forte demais e estava sendo controlada pelo governo. E quem tivesse o poder da Cecília era capaz de dominar qualquer outro país. Isso porque nessa época não rolavam guerras, né? Eles não lutavam entre si. Mas, cara, se esse poder que era grande demais fosse tomado por mãos erradas, isso seria um problema. Sem falar também que o Nico jogou que a Lady Vera estava no meio, ela estava treinando o Gray apenas para ela chegar nas finais e assim conseguir sequestrar a Cecília. Ela estava querendo se aproximar da Cecília o máximo possível para conseguir o poder dela. Mas o Gray, cara, nesse momento não estava acreditando nisso. Então assim, o Nico jogou a proposta para ele de que ele queria salvar a Cecília e pediu a ajuda do Gray. Mas cara, o Gray não quis ajudar. Ele claramente não acreditou nisso tudo que o seu melhor amigo estava falando e ele simplesmente não ajudou. Nem nada. Isso acabou rolando desentendimento entre eles ali, porque o Nico queria salvar a Cecília e o Gray não tava nem aí. Ele tava literalmente... não queria saber de nada. Ele queria lutar, combater e se tornar o mais poderoso ali, no caso, virar o sucessor do rei. E logicamente, quando ele entrou no campo de batalha, quem era o oponente dele? A Cecília. Até porque ela detinha o maior poder de ki entre todos os outros. Então, cara, era até meio irônico, né? Porque um cara que tava ali com o menor ki possível, né? Que tinha um mínimo de ki, que era o Gray, lutando contra a mulher que tinha mais ki e o ki que não parava de crescer, né? Que era a própria Cecília. Aumentava cada vez mais. É algo que a gente saberia dizer claramente quem venceria, né? E de fato, o Gray tava tomando uma surra completa da Cecília. Até que os mascarados que atacaram eles lá no passado resolveram aparecer de novo nesse combate aí. Pois é, mano, lembra deles? Os caras não desistiram, mano. Não tem como a gente esquecer do que esses malucos fizeram. A Cecília, ainda assim, avançou na direção do Gray pra continuar a batalha. Mas, galera, não era continuar a batalha no sentido de que ela queria dar o golpe final. Na verdade, ela queria desarmar todas as barreiras da proteção dela e fazer com que ninguém tivesse o poder dela. É, galera, é exatamente isso que você deve estar pensando agora. O Gray, por reflexo, levantou a sua espada pra se defender. E pra isso, a Cecília fez o quê? Se jogou de encontro à espada e se auto-perfurou, né? Caiu em cima da espada, que acabou perfurando o corpo dela e matando ela. Aí, nós entramos em 3 fatos. Imagina a cabeça do Gray ter matado a sua própria melhor amiga naquele combate. Deve ser algo surreal você pensar nisso. O segundo fato, o Nico viu tudo o que estava acontecendo, só que ele pediu a ajuda do Gray antes pra salvar a Cecília, cara. E aí, ele não quis, o Gray não aceitou. E agora, o próprio Gray acabou matando a pessoa que o Nico amava, que ele estava apaixonado pela Cecília.
Cara, a cabeça dele ficou a mil com isso, mano. Isso acabou desenvolvendo até um grande ódio pelo Gray por ter visto tudo acontecendo. E o terceiro fato aqui é que o Gray descobriu que um dos mascarados que tinham atacado eles antigamente e matado a Olivia, agora era Lady Vera. Ela tirou a máscara e mostrou quem era de fato, ou seja, o Nico estava certo o tempo inteiro, desde o início, e o Gray se arrependeu amargamente de tudo que ele fez. Acabou perdendo tudo. No fim das contas, o Gray acabou vencendo esse duelo de qualquer forma e foi eleito o sucessor do rei. Só que devido a isso tudo que aconteceu, cara, ele se tornou alguém muito solitário, que confiava muito pouco nas pessoas e tinha muito poucos amigos. Assim como o Arthur lembrou lá no início da história pra gente. No fim de tudo, é até triste a gente pensar que um menino que vivia uma vida tranquila, era órfão, já não tinha a presença dos pais, teve tantas reviravoltas a ponto de perder tantas pessoas importantes na vida dele. Seja por traição ou seja pelo próprio fim da vida, pela morte. Mas agora a história é completamente diferente. O Gray nasceu de novo, né? Renasceu nesse novo mundo de fantasia como Arthur Linway. E com muita aventura louca pra rolar pela frente, eu tenho certeza que você vai estar doido pra acompanhar isso tudo. Então aproveita e me diz o que você achou dessa história aí, mano. Comenta aqui embaixo pra gente, eu tô louco pra saber isso, saber a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu, sobre o passado conturbado do nosso querido Linway, né? O nosso querido Arthur, ou melhor dizendo, o nosso querido Gray. E aproveita, se você curtiu, se inscreve aqui no canal para poder ficar por dentro e continuar acompanhando The Beginning After the End aqui, cara. Só não esquece de ativar esse sininho, tá? Ele é o mais importante de todos para fazer você ser lembrado de quando sair vídeo aqui. Aí você já pode escolher e vir correndo assistir, beleza? Tamo junto, galera. Ficamos combinados assim. E ó, não esquece, vamos bater uma meta de like nesse vídeo aqui, hein? 12 likes, galera. Quero 12 likes. Quero ver se essa parada vai bater. Tamo junto sempre. Um grande abraço. Obrigado de coração e até mais. Valeu!